Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para apresentar mais uma aula sobre pastejo rotacionado. Hoje falando do braquiarão, Braquiária brisanta e seus vários cultivares. A cultivar mais conhecida e mais antiga do braquiarão é o Braquiária brisanta cultivar marandu, que ainda é muito plantado no Brasil todo. A grande vantagem dela é a sua alta produção de matéria seca e a sua facilidade de manejo e sua resistência à cigarrinha das pastagens. Então vamos lá, pastejo rotacionado braquiarão, para você produtor rural que quer fazer o seu módulo de pastejo rotacionado. Eu vou explicar desde o modo mais intensivo até o modo mais extensivo, tá bom? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista. E esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento simplesmente curtindo o vídeo, inscrevendo no canal e compartilhando essa informação para que o maior número de pessoas possam ter acesso. Vamos lá? Pastejo rotacionado braquiarão. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, hein? Então, o produtor de gado de corte, ele quer implantar um pastejo rotacionado. A gramínea utilizada é o braquiarão, a Braquiária brisanta, tem as várias cultivares, né? Ele quer implementar um pastejo rotacionado semi-intensivo. Ele tem 41,32 alqueires ou uma área em hectares de 200 hectares. Só lembrando que um alqueire equivale a 4,84 hectares. Então, uma área de 200 hectares equivale a 41,32 alqueires, 40 alqueires. Então, esse produtor quer implementar esse pastejo rotacionado, né, na sua fazenda, numa parte da sua fazenda, tá? Primeira coisa é calcular o número de piquetes. O número de piquetes é calculado através do período de descanso, que é fundamental para que a planta forrageira possa se recuperar após o seu corte, tá? Então, o período de descanso é um dos princípios do pastejo rotacionado. Você, após o corte, após o pastejo, a sua área vai ficar descansando para que a sua planta forrageira possa se recuperar, a sua área foliar, possa rebrotar, acumular reservas para que esteja pronta para um próximo pastejo. Então, o pastejo rotacionado, ele tem esse princípio de ter um período de descanso, onde essa área ou esse piquete vai descansar por 21, por 30, por 40 dias. Isso vai depender da espécie forrageira e vai depender do seu manejo, tá bom? O número de piquetes é o período de descanso dividido pelo período de ocupação. Também é um princípio do pastejo rotacionado. Os animais eles vão ficar, né, por um período nesse piquete, que varia de 1 até 20 dias, dependendo do esquema que você vai utilizar. Se é um pastejo mais intensivo, o animal fica menos tempo no piquete. Se é um pastejo mais extensivo, o animal fica mais tempo no piquete, tá? Então, o número de piquetes é igual período de descanso dividido pelo período de ocupação mais 1, tá bom? Para a braquiária, para o braquiarão, o período de descanso varia de 42 a 45 dias no sistema de pastejo rotacionado semi-intensivo. Não é o intensivo, é o semi-intensivo. Qual a diferença do pastejo rotacionado semi-intensivo para o pastejo rotacionado intensivo? No pastejo rotacionado intensivo, o período de descanso é menor, tá? Porque o animal fica menos tempo no piquete, consome menos rebrota. No pastejo rotacionado semi-intensivo, o período de descanso é maior, porque o animal fica mais tempo no piquete, consumindo mais rebrota. Então, para o sistema semi-intensivo, para o braquiarão, o período de descanso varia de 42 a 45 dias. E o período de ocupação varia de 6 a 22 dias. Isso, pastejo rotacionado semi-intensivo. Eu vou falar em aulas futuras sobre o pastejo rotacionado intensivo também. Esse aqui é para aquele produtor que está querendo iniciar aí a sua divisão de piquetes. Olha só, então, para a lotação rotacionada semi-intensiva, o braquiarão, eu vou utilizar um período de descanso de 42 a 45 dias, variando.
e o período de ocupação varia de 6 a 22 dias, o número de piquetes variando de 3 a 8 piquetes. Se você quer ter menos capacidade de investimento, você faz menos piquete. Se você tem maior capacidade de investimento, você faz mais piquetes, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, com 8 piquetes, com 7 piquetes, com 6 piquetes e com 5, 4 e 3 piquetes, tá? Então foi como eu falei, nós trabalhamos com um período de descanso maior devido ao maior período de pastejo, onde acaba consumindo mais a rebrota e a planta precisa de mais tempo para recuperar a sua área foliar. Por isso que na lotação rotacionada semi-intensiva, por o animal ficar mais tempo nesse piquete comendo mais a rebrota, a planta vai precisar de mais tempo para se recuperar. Por isso nós utilizamos aí um período de descanso maior, de 42 a 45 dias. Na lotação rotacionada intensiva, eu utilizo um período de descanso menor, porque o animal fica no máximo 3 dias em cada piquete, tá? Isso vai promover um menor consumo de rebrota. Com isso, o período de descanso ele pode ser menor. Mas vamos lá. Então aqui no semi-intensivo, ó, tem um maior período de pastejo, com isso você vai ter um maior consumo da rebrota. Isso vai reduzir as reservas energéticas da planta forrageira e com isso as rebrotas são mais lentas. Por isso que eu tenho que ter um período de descanso maior na lotação rotacionada semi-intensiva. Bom, porque você está comendo mais a rebrota e a planta, você vai acabar reduzindo essa reserva energética da planta forrageira, porque ela usou essa reserva energética para rebrotar, o boi foi lá e comeu de novo a rebrota. Por quê? Porque ele está muito tempo no pasto, então acaba tendo um consumo maior da rebrota. Com isso, a planta ela precisa de mais tempo para se recuperar, porque ela esgotou mais as suas reservas energéticas, então ela precisa de mais tempo para recuperar as suas reservas energéticas e rebrotar. Então, cálculo do número de piquetes, a fórmula eu já falei, o número de piquetes é igual ao período de descanso dividido por período de ocupação mais 1. O exemplo que eu vou dar aqui é o exemplo mais extensivo que tem, né? É o menor número de piquetes que você pode fazer, são 3 piquetes. Então esse cálculo que eu fiz aqui é para o produtor que está iniciando e não tem muito capital para dividir em muitos piquetes, quer começar a fazer um pastejo rotacionado. Ele pode começar com 3 piquetes, depois ele vai subdividindo em mais piquetes, tá? Então, um período de descanso 44 dias, como eu falei, um período de descanso um pouco maior, porque o animal vai ficar 22 dias em cada piquete. Com isso vai ter um maior consumo da rebrota, esgotando mais as reservas energéticas da planta. Ela vai demandar mais tempo para fazer o seu rebrote. 44 dias, período de ocupação 22 dias, então o número de piquetes é igual 44 dividido por 22 mais 1, 44 dividido por 22 a 2 mais 1, 3 piquetes. Então eu vou ter um menor número de piquetes, os animais ficam mais tempo no pasto. Qual a vantagem? Menor número de piquetes, né? Você vai ter um manejo menor, você vai só precisar trocar o gado a cada 22 dias, tá? E o seu investimento vai ser menor. Qual a desvantagem? O animal consome mais a rebrota, tá? E com isso você vai ter que ter um período de descanso maior para que essa planta possa recuperar a sua área foliar e estar pronta para o próximo pastejo. Aqui já com mais piquetes, com 8 piquetes, ó, tá? Já com 8 piquetes, um período de ocupação maior que 3 dias, você vai ter um maior consumo da rebrota. Então, mesmo aqui com 6 dias, o animal ficando só 6 dias, caiu de 22 dias de ocupação para 6 dias só em cada piquete, tá? Aumentou de 3 para 8 piquetes. Mas mesmo assim, o período de ocupação maior que 3 dias, você vai ter um maior consumo da rebrota, mas mesmo assim, com 6 dias, o consumo da rebrota vai ser menor do que com 22 dias. Isso aqui já é melhor, né? Então aqui, ó, período de descanso 42 dias, período de ocupação 6 dias, 42 dividido por 6, mais 1, 8 piquetes, né? Então, preciso de 8 piquetes aqui. E aqui, já um sistema mais intensivo, tá? É um período mais intensivo, o animal fica no máximo 3 dias em cada piquete. Então, um período de descanso 30 dias, reduziu o período de descanso, porque reduziu o consumo da rebrota, tá? Período de ocupação 3 dias, podia ser 1 dia e podia ser 2 dias, tá?
Aqui foi 3 na verdade, né? 33. Só arrumar aqui, tá? Para você não se confundir. Ok? 33 dividido por 3, mais 1. Então eu vou ter 12 piquetes aí, com menor consumo da rebrota. Ok? Então, nesse aqui, o animal já fica 33 dias em cada piquete, tá? E o período de ocupação vai ser 3 dias. E o número de piquetes vai ser 12. O animal ficou 3 dias em cada piquete. Então aqui eu vou fazer o exemplo do cálculo, que aqui já é um sistema mais intensivo, tá pessoal? Aqui é mais intensivo. Aqui eu vou fazer o cálculo para esse produtor aqui. Esse primeiro cálculo aqui será feito para esse esquema aqui, ó. 44 dias de período de descanso e 22 dias de período de ocupação, tá bom? Então esse primeiro cálculo vai ser feito para esse esquema aí. Então vamos lá, eu vou ter 3 piquetes, né? Vai ser 44 dias de período de descanso, 22 dias de período de ocupação, 42, 2 mais 1, 3 piquetes, tá? Então eu vou fazer um exemplo de cálculo aqui para uma área de 200 hectares, tá? Eu vou ter que descontar a área de lazer, 1 hectare para até 4.000 animais. Então eu tinha 200 hectares, mas descontei 1 hectare para que vai ser a área de lazer. Então eu vou pegar 199 hectares e dividir por 3 piquetes. Eu vou ter 3 piquetes de 66,33 hectares. Então eu vou ter 3 piquetes de 66,33 hectares cada. Bom? Com um período de descanso de 44 dias e o período de ocupação de 22 dias. Qual o próximo? Então eu já calculei aqui a quantidade de piquetes que eu vou ter, já calculei o número de piquetes, que é o primeiro passo, já exemplifiquei vários tipos de número de piquetes. Para o sistema mais intensivo, mais extensivo, você vai adotar de acordo com a sua necessidade. Esse primeiro exemplo eu vou fazer com 3 piquetes, então é um manejo mais extensivo para aquele produtor que está saindo da transição do pastejo contínuo para o pastejo rotacionado, começando com 3 piquetes. Bom, uma área de 200 hectares, eu descontei 1 hectare para fazer a área de lazer. Então 199 hectares dividido por 3 piquetes, eu tenho 3 piquetes de 66,33 hectares. Bom, com um período de descanso 44 dias, período de ocupação de 22 dias. O segundo passo é calcular quantos animais que eu posso colocar nesse piquete. Eu já calculei a área de cada piquete, já calculei o número de piquetes, agora eu preciso calcular quantos animais eu vou colocar nesse piquete, tá? Então, para calcular a taxa de lotação por piquete, eu vou percorrer o piquete em zigue-zague e vou medir a altura desse piquete em até 50 pontos, no mínimo 50 pontos, tá? Então, já expliquei como faz isso aqui. Você pode medir com a trena, você pode medir com a régua, você pode medir com cabo de enxada e você pode marcar as alturas nesse cabo de enxada para ficar mais fácil de você medir. E a cada ponto que você vai medir, você vai anotar ponto 1, ponto 2, ponto 3 e você vai tirar uma média desses 50 pontos, tá? Como é que tira a média? Você vai somar todas as alturas. Vamos supor que você pegou 50 pontos, né, que é o ideal, no mínimo 50 pontos. Você percorreu 50 pontos, cada ponto que você parou, né, você vai anotar a altura desse pasto. E você vai anotando. Você vai somar todas essas alturas e vai dividir por 50 depois, você vai achar a altura média, tá? Então tem que ter uma pessoa anotando, você vai medindo e vai anotando, ou você vai medindo e vai anotando, ou você vai medindo e tem uma pessoa anotando do lado. Você pode até fazer de cavalo isso aí, se você colocar uma régua de pastagem, né? Tipo um cabo de enxada, e você coloca bem grande as alturas ali, você pinta bem grande as alturas, ou você cola uma fita métrica ali, de forma que você consiga identificar essa altura, tá bom? Então percorrer o piquete em zigue-zague, medir a altura de 50 pontos da pastagem, vai anotar essas alturas desses 50 pontos, depois você vai somar tudo, dividir por 50, você vai achar a média. Vamos supor aqui que essa altura média para o braquiarão foi de 27 centímetros, você achou uma altura média de 27 centímetros nesse piquete. Para o braquiária brisanta cultivar marandu ou qualquer outro braquiarão,
a Piatã, a Charaés, a MG5, a MG4, Toledo. Então a altura média foi de 27 centímetros. O que você vai fazer agora? Você vai pegar um quadrado de 1 metro quadrado, pode ser feito de cano de PVC, pode ser feito de ferro, pode ser feito de madeira. Você vai jogar esse quadrado de 1 metro quadrado. 1 metro quadrado é 1 por 1, né, pessoal? Você vai jogar sobre uma área com altura média de 27 centímetros. Você vai escolher, você vai ver uma altura lá que corresponda aos 27 centímetros, que é a altura média. Você vai jogar esse quadrado sobre essa altura média de 27 centímetros, sobre essa área de 27 centímetros. Você vai jogar esse quadrado em cima dessa touceira de 27 centímetros. Você vai cortar toda a forragem que está dentro desse 1 metro quadrado, vai cortar rente ao solo e vai pesar num saco. Pode ser um saco de sal mineral vazio, e a balança para você pesar pode ser aquelas balanças de pesar mala, que é aquela balancinha portátil que você compra pela internet aí baratinho. Então você vai descontar o peso do saco e você vai anotar o peso da forragem, que é o peso do capim verde. Então vamos supor que nesse 1 metro quadrado o peso do capim verde foi de 1,8 kg de capim verde, sem o peso do saco, né, pessoal? O peso do saco não pode botar, porque senão você vai estar mascarando a sua quantidade de forragem. Então deu 1,8 kg de capim verde. Se 1 metro quadrado deu 1,8, em 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare, vai dar quanto? Só pegar 1,8 vezes 10 mil metros quadrados, tem 18 mil quilos de capim verde, ou de matéria verde, né? Eu vou considerar 28% de matéria seca nesse capim. Então 18 mil quilos de capim verde vezes 28%, eu vou ter 5.040 quilos de matéria seca por hectare, ou de capim seco por hectare, tá? Todos os cálculos são feitos em matéria seca, por isso que é importante você fazer o cálculo, você passar de capim verde para capim seco, ou passar de matéria verde para matéria seca. Eu estou considerando um teor de matéria seca de 28%, que é a média que nós encontramos aí. Você pode fazer também esse teor de matéria seca no forno micro-ondas. Tem uma aula que eu ensino como fazer isso aí, mas você pode adotar aí o teor de matéria seca em torno de 25% a 28% de matéria seca. Se você quiser ser mais preciso, você pode determinar o teor de matéria seca em forno micro-ondas, que eu até recomendo que você faça. Eu tenho uma aula explicando aí como determinar o teor de matéria seca em forno micro-ondas, que você pode fazer na sua fazenda também, tá bom? Então aqui tem 5.040 kg de matéria seca por hectare. Essa é a quantidade de capim disponível por hectare. Eu preciso descontar desses 5.040 kg de matéria seca por hectare, eu preciso descontar 30% de perdas por pisoteio, por morte, por acamamento de capim, por rejeição, aquele capim que está com fezes, com urina, o gado rejeita, o gado não come ele não vai ingerir esse pasto contaminado com fezes e urina, então tem uma rejeição disso aí também, então isso aqui vai entrar nas perdas também. Então você vai descontar desses 5.040, 30% de perdas, que é as perdas por pisoteio, por morte, por acamamento. Então 5.040 menos 30%, eu já tenho só 3.528 kg de matéria seca por hectare, tá? Eu vou considerar aqui uma eficiência de pastejo de 60%, ou seja, 60% disso será consumido pelo animal e 40% não será consumido, vai ser o resíduo que vai ficar após o pastejo. Então 3.528 kg de matéria seca vezes 60%, eu tenho 2.117 kg de matéria seca disponível para o consumo dos animais. Então isso aqui está disponível para o consumo do animal, tá? Só 60% disso, os outros 40% vai ficar é o resíduo pós-pastejo que tem que ficar. Eu não posso rapar o pasto, os animais não podem sair do pasto rapado. Tem a altura ideal de entrada e tem a altura ideal de saída, tá? Então o animal não pode sair com o pasto rapado, porque senão o capim vai demorar muito para rebrotar e você vai degradando suas pastagens ano após ano, vai começando a aparecer invasora e aí daqui a pouco seu pasto está todo juqueirado, como diz aqui o pessoal do Pará, todo cheio de invasora, todo cheio de mato, e a juquira para acabar é difícil. Eu já sei quanto de capim tem disponível por animal, olha lá, já sei quanto de capim tem disponível por hectare, 2.117 kg de matéria seca disponível para o consumo dos animais por hectare. Eu preciso saber agora quanto que o animal come. Uma UA,
que é uma unidade animal, equivale a 450 kg de peso vivo. Os cálculos geralmente são feitos em UA. Consome 2,5% do seu peso vivo em capim seco, em matéria seca, né? Então, uma UA de 450 kg vezes 2,5 vai comer 11,25 kg de matéria seca por dia, ou de capim seco por dia. Esses animais vão ficar 22 dias em cada piquete. Então, se ele come 11,25 kg por dia, vezes 22 dias, né, de ocupação, vai comer 247,5 kg de matéria seca nesses 22 dias. Cada UA vai comer, nesses 22 dias, 247,5 kg de matéria seca. Ok? Então, vamos calcular agora a taxa de lotação. Se uma UA consome 247,5 kg de capim seco em 22 dias, tá? E eu tenho disponível em 1 hectare 2.117 kg de matéria seca, eu tenho em 1 hectare, eu tenho disponível para o consumo dos animais 2.117 kg de matéria seca por hectare disponível para o consumo. Só que o meu piquete ele tem 66,33 hectares. Então, vou pegar 2.117 e multiplicar por 66. Isso aqui é o que está disponível por hectare. Isso aqui é o tamanho do meu piquete. Então, 2.117 vezes 66,33, eu vou ter 140.420 kg de matéria seca disponível por piquete para os animais consumirem. Se eu tenho isso aqui disponível, é que nem um churrasco. Você vai no churrasco, né? Quanto que cada um come de carne? Vamos supor 100 gramas. Quanto que cada pessoa que vai no churrasco come de carne por dia? 100 gramas. Ou 500 gramas, sei lá, 1 quilo. Tem uns caras que comem 1 quilo de carne, né? Se eu tenho 10 quilos de carne disponível e cada um come 1 quilo, então quantas pessoas que eu posso convidar para o churrasco? Eu posso convidar 10 pessoas, porque eu tenho 10 kg de carne e cada pessoa come 1 quilo. 10 kg de carne dividido por 1, né, eu posso chamar 10 pessoas. Se eu tenho 100 kg de carne e cada um come 1 quilo, eu posso chamar 100 pessoas. Se eu tenho 1.000 kg de carne e cada um come 1 quilo, eu posso chamar 1.000 pessoas. Então, mesma coisa com capim. Então, aqui nesse exemplo que eu dei, quanto mais carne eu tenho, mais pessoa eu posso chamar para o churrasco. O capim é a mesma coisa, o capim é a carne do boi. Quanto mais capim eu tenho, eu posso chamar mais boi, tá? Então, 140.420 kg de matéria seca por piquete dividido por o que cada boi come em 22 dias, 247. Então, 140.420 dividido por 247, eu posso colocar 567 UA por piquete. Então, essa é a taxa de lotação instantânea, tá? Professor, 500 é muita cabeça por um piquete, mas você tem que considerar que isso é uma taxa instantânea. Ele está ocupando, na verdade, os 200 hectares. Depois ele vai mudar para outro piquete, né? Então, isso aqui, ó, eu posso colocar 567 UA por piquete de 66,36 hectares nas águas, tá? É só nas águas. E na seca, professor? Na seca tem que fazer um outro cálculo que eu vou fazer mais na frente para vocês em outra aula. Eu vou fazer a taxa de lotação o ano todo, explicando como é que você pode colocar isso aí o ano todo. Então essa é a taxa de lotação instantânea. E a taxa de lotação real, qual que é? A taxa de lotação real, eu vou pegar os 567 UA, os 567 UA e dividir por 200 hectares, que é a área total. Então, na verdade, eu estou colocando 2,8 UA por hectare nas águas. Essa é a minha taxa de lotação real, 2,8 UA por hectare nas águas, nesse pasto que eu medi a produção de capim. Eu posso colocar isso no período das águas, tá? Tá, professor, mas eu não mexo com gado, eu não mexo com UA, eu quero trabalhar com animal em recria, eu quero saber quantos animais de recria que eu posso colocar nessa área, garrotes ou novilhas. Um animal em recria, ele equivale a 0,6 UA. Então, se eu posso colocar 567 UA, se eu dividir por 0,6, eu posso colocar 945 bezerros em recria por piquete, ou 945 animais nos 200 hectares, animais em recria
do 200 hectares. Por quê? Porque é um animal menor, ele não pesa 450 quilos. O animal em recria não pesa 450 quilos. Tá? Então ele não é igual 1 UA, ele equivale a 0,6 UA. Tá? Acabando a recria, vai começar a engorda. Quantos animais de engorda eu posso colocar nessa área? Um animal de engorda equivale a 0,85 A. Iniciando, entrando na engorda, né? Acabando a recria, entrando na engorda. 567 UA dividido por 0,85, eu posso colocar 667 animais em engorda por piquete, né? É claro, se seus animais já tiverem seus animais já tiverem 450 quilos, você vai ter que colocar 1 UA por hectare, né? Como está aqui, né? Eu estou considerando os animais entrando na engorda, saindo da recria e iniciando a engorda, tá? Se for animal gerado, você vai utilizar essa mesma taxa de lotação aqui, ok? Animal de engorda, quantas vacas eu posso colocar por hectare? Uma vaca geralmente equivale a 1 UA, se for vaca zebuína. Se for vaca taurina, pode botar 1.1, até 1.2 UA, tá? Então eu posso botar 500, já que uma vaca equivale a 1 UA, eu posso colocar 567 vacas em 200 hectares, bom? Isso nas águas, professor, na seca, na seca tem que ter um pasto vedado. Professor, eu quero utilizar uma taxa de lotação fixa durante o ano. Eu vou ensinar em aulas mais para frente, tá bom? Esse aqui é só pensando no período das águas. Depois eu vou ensinar a fazer o cálculo todinho. Professor, e na seca eu vou fazer o quê? Na seca você pode ter um pasto vedado. Você pode ter uma área vedada, que você vai vedar agora em janeiro, fevereiro, para os animais pastejarem na época seca do ano, tá? Você vai reduzir a taxa de lotação nesse período das águas aqui, e você vai mandar os animais para o seu pasto vedado. Quantas novilhas de engorda eu posso colocar nessa área? Uma novilha equivale a 0,7 UA. 500, se eu posso colocar 567 UA, eu posso colocar 810 novilhas. Aqui já é novilha de engorda, tá? 810 novilhas por piquete, 810 novilhas em 200 hectares nas águas. Tudo aqui é nas águas, tá bom? Nas águas, com alto crescimento de capim, o piquete rodando. Na seca você tem que fazer um piquete, fazer um pastejo. Você vai ter que ter uma área vedada para colocar esses animais, deixando bem claro isso aqui. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu sou o professor João Gonçalves Neto. Espero que a aula tenha sido útil para você. Eu ensinei passo a passo todos os cálculos aqui, coisa que você não vai ver em canto nenhum. Ninguém gosta de ensinar isso aí. Mas o meu papel aqui é informar o produtor rural. Então, o que eu sei eu passo para vocês, o que eu tenho de conhecimento não vai ficar comigo, vai servir para ajudar pessoas aí pelo Brasil e pelo mundo afora, tá? Esse é meu compromisso, essa é a minha missão. O que eu tenho de conhecimento eu passo para vocês, e que esse conhecimento seja perpetuado, seja passado para outras pessoas. O que eu quero é contribuir com o desenvolvimento da pecuária nacional. Eu quero uma pecuária forte, eu quero que o Brasil tenha uma pecuária forte, produtor bem informado, produtor que tenha acesso gratuito às diferentes formas de informação. Eu quero que o produtor tenha acesso à informação clara, limpa, sem rodeios, tá? Que o produtor possa implementar as tecnologias existentes de forma simples, clara, sem rodeio, sem blá blá blá, sem querer vender nada, tá? Então isso aqui é de graça para você. Eu sou o João Gonçalves Neto, sou tecnista, consultor pecuário, palestrante. Esse é meu e-mail de contato, jgnizot76@gmail.com. Eu quero te presentear com um e-book de graça, um e-book gratuito. Você quer ganhar um e-book gratuito? Quer ganhar? Só mandar um e-mail para mim, jgnizot76@gmail.com, que eu mando um e-book sobre pastagens, intensificação de pastagens para você. Ou então entrar no site pecuarialucrativa.com ou no site portaldapecuaria.com. A nossa missão aqui é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro, é produtor de sucesso. Um abraço, não esqueça de curtir o vídeo, inscrever no canal e compartilhar essa informação para que o maior número de pessoas possam ter acesso. Um abraço,
Sucesso sempre. Até a próxima aula sobre pastejo rotacionado de Braquiária brisanta.